amigos, aqui estamos para mais um YouTube. E vocês, olhando ali atrás de mim, vão ver os cartazes do Festival Internacional de Cinema de Locarno, onde eu estarei dentro de alguns dias e ficarei do dia 2 ao dia 12 de agosto e manterei vocês informados, seja pelo Correio do Brasil, seja pelo Observatório da Imprensa, ou outros mídias, parece que até o Brasil de fato, sobre esse festival. Mas vamos lá, um festival que não tem cinema brasileiro na competição, porque o senhor ex-presidente Bolsonaro queria matar a cultura no Brasil e já estava matando, era o cinema brasileiro. Mas vamos lá ao título do que nós vamos discutir hoje. Você deve ter visto quando vocês abriram esse YouTube. ONU e os direitos humanos, um problema para os bolsonaristas. Também pode ter o título Parlamentares bolsonaristas se perderam em Nova York. Quando se trata da questão de defesa dos direitos humanos, a ignorância dos políticos bolsonaristas é total. Seria o caso de se criar em Brasília, além da bancada da bala, pá, pá, como eles gostam, e dos evangélicos e a extrema-direita. Uma bancada complementar à dos desmiolados, dos gagás, dos parlamentares gagás. No caso do direito humano, não se pode também pleitear proteção para os instigadores, divulgadores, apoiadores e executores de atos violentos, apanhados com a boca na botija. Isso é o mínimo, hein? Hein, Magro Mata? Hein, Girão? Vocês não sabiam que não se protege os que atentam contra os direitos humanos, mas as vítimas desses atos contra eles? O mínimo. Entretanto, se queriam mesmo tentar enganar as autoridades internacionais, era preciso saber o endereço exato dos órgãos internacionais competentes para receber denúncias de violações de direitos humanos, a fim de evitar o ridículo e o vexame no qual vocês caíram, toda a imprensa, jornais, televisão, Eduardo Girão, Magno Malta, Carlos Portinho, o deputado federal Marcel Van Hatten e as dezenas de parlamentares que os acompanhavam. Que vergonha, hein? Entende-se? Talvez nem saibam no que consistem os direitos humanos, pois estiveram alinhados com o Bolsonaro em outras campanhas. Na defesa do quê? Dos humanos direitos. Que brincadeira, como dizia, ironicamente, o genocida. Vamos defender os humanos direitos e não os direitos humanos. Mas qualquer secretária sabe, e se não souber, tem um celular ou um computador ali ao lado, onde ele acharia o endereço da Comissão de Direitos Humanos da ONU, pelo Google. O próprio senador Girão poderia ter feito isso, exceto se já tiver gagá, sem ajuda. Sem ajuda. Outro dia eu vi, num vídeo, o presidente tirando o paletó, tinha 3 caras ajudando ele a tirar o paletó. Ou ele é gagá, ou ele não pode fazer isso, já está completamente caquético, ou ele é um aproveitador, tem 3 escravos para fazer isso. Ou é incapaz de procurar onde fica a Comissão de Direitos Humanos da ONU, hein, seu Girão? Em todo caso, se ouviram falar que a deputada Carla Zambelli fez uma queixa nos Estados Unidos, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, tratando da violação de direitos humanos no Brasil, deveriam ter prestado mais atenção, pois ainda a deputada, porque e o neto do antigo ditador João Figueiredo, ex-correspondente, talvez ainda seja da Jovem Pan, que diz que vai fechar porque transmitiu muita má informação, correspondente nos Estados Unidos, não recorreram à ONU. Vocês escutaram mal. Não foi à ONU que eles recorreram, mas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E além disso, essa Comissão Interamericana não fica também em Nova York, mas fica em Washington. E o assunto não consistia em violações pessoais de direitos humanos, mas reclamações relacionadas com o que chamaram de violações de direitos de liberdade de imprensa, porque tanto Zambelli como o neto do ditador,
o Figueiredo tiveram suspensas e canceladas suas contas nas diversas redes sociais, inclusive no YouTube, onde recebiam grana por terem muitos seguidores. Essas contas, segundo decisão do STF, defendiam declaradamente o golpe pretendido pelo ex-presidente Bolsonaro junto à chamada manada bolsonarista composta de milhões de seguidores, uma grande parte deles evangélicos. Talvez Girão e seus seguidores mal informados tenham percebido a tempo não desejarem entregar suas contas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, na última hora, falaram, não, é a ONU. Aí eu ouvi dizer aí, né, que não é lá em Washington, onde foi a Carla Zambelli, é em Nova York. Mesmo porque tinham visto o ex-presidente Bolsonaro pronunciar alguns discursos na ONU de Nova York. É claro, qualquer turista sabe que uma das sedes, a principal, onde foi criada a ONU, é em Nova York. É uma sede que foi criada, foi construída segundo o projeto do arquiteto Wallace Harrison e se baseou também em propostas do nosso Oscar Niemeyer e Le Corbusier. Só que a ONU tem mais 3 sedes adicionais. A de Genebra foi construída em 1948, logo depois da guerra, onde estão a Comissão de Direitos Humanos e o Comitê dos Direitos Humanos. As outras 2 sedes são em Viena, capital da Áustria, e outra em Nairobi, capital do Quênia. Mas se o objetivo dos parlamentares, liderados por Girão, era o de condenar internacionalmente os ministros do STF por terem prendido os coitadinhos dos terroristas golpistas que atacaram a sede dos 3 poderes em Brasília, e fizeram tudo isso, ainda vai querer dizer que são vítimas de... São vítimas? Bom, eu estou dizendo, o Girão não deve estar girando bem. O lugar mais indicado para apresentar a queixa seria em Haia, na Holanda, onde fica o Tribunal Penal Internacional, também chamado de Corte Penal Internacional. Era lá, Girão, Magno. Vocês querem passar a conversa no pessoal? A ONU não vai aceitar, é lá no Tribunal Penal Internacional. Mas atenção, tem que tomar cuidado, porque nesse tribunal já existem muitas queixas contra o Bolsonaro. E queixas por quê? Por genocídio e por crimes contra a humanidade. Daí você vai assim, cutucar o diabo lá, e daí se lembra que tem essas queixas, em vez de aceitar as queixas fake news que vocês levavam, em vez de aceitar, eles fazem funcionar o Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro. Porque esse tribunal não é brincadeira. Vejam só, o presidente russo Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia e evitou de ir a uma reunião do BRICS em Joanesburgo. O BRICS, que é comandado pela Dilma Rousseff. Ele não foi porque ele ficou com medo de ser preso em Joanesburgo, porque a África do Sul faz parte do grupo que aceita as decisões do Tribunal Penal Internacional. São, acho que, 135 países. Então, a Dilma Rousseff teve que ir a Moscou, porque o Putin não foi a Joanesburgo. Portanto, eles deveriam tomar cuidado de não ir lá. Talvez foi por isso. Porque eles poderiam se lembrar que há queixas contra o ex-presidente Bolsonaro, e daí, se o Tribunal Penal Internacional baixar a ordem de prisão contra ele, o Bolsonaro já não poderá mais se refugiar nos Estados Unidos com o Alan dos Santos e nem na cidade natal do seu avô, né? Seu pai, do seu avô, o italiano, na Itália. Em todo caso, pegou mal essa impressão deixada de desconhecimento do lugar exato para protocolar uma queixa na Comissão de Direitos Humanos.
importunando o embaixador Sérgio França Danese, que conheci em Genebra, na época dos brasileirinhos apátridas, que agora está em Nova York, quando deveriam ter ido a Genebra e entregar ao embaixador Tovar da Silva Nunes, embaixador permanente do Brasil na ONU, se fossem, e a Comissão de Direitos Humanos. Se fossem mais espertos, poderiam eles mesmos ir protocolar diretamente à ONU. O que é? São o quê? Inválidos? Deficientes físicos? Gagás? Não pode ir? Tem que passar pela embaixada? Ah, pode fazer isso para mim? Bom, dizem as más línguas que Girão e seus acólitos, daí é más línguas, eu li a parte, que eles não se enganaram quanto ao endereço da Comissão de Direitos Humanos. Não pegaram o avião e foram para Nova York quando o endereço era em Genebra. Não foi por engano, não foi por cabeça mole, mas que estavam a fim de entregar essa queixa contra o Alexandre de Moraes e o STF, mas isso não era o mais importante. O mais importante é que eles queriam ter um bom pretexto para ir. Passaram o fim de semana em Nova York, com tudo pago pelos contribuintes. Dizem, não tenho nada a ver com isso. Corre. Você deve ser fake news de esquerda. Ou pode ser verdade. A colunista O Globo também achou que seria preciso ir protocolar as queixas da ONU de Genebra. Querendo rebater a jornalista, Girão se enterrou de vez, argumentando ser possível fazer as queixas online. Opa! Mas se pode fazer online, então não precisava nem ir a Nova York, nem ir a Genebra. E por que foram? Não precisava pagar o hotel, não precisava, a despesa enorme para o país. Parlamentares, quando viajam ou quando vão em hotel, daí tem tudo pago. Em princípio, confirmem. De acordo com o site bolsonarista Diário do Poder, um site bolsonarista, né? O documento entregue em Nova York estará nas próximas semanas em Genebra. Deve estar viajando ainda, né? Entregaram lá em Nova York. Está voando ainda para Genebra, não chegou ainda, hein? Mas, segundo o jornal O Povo de Fortaleza, citando o deputado federal Marcel Van Hatten, o documento entregue ao embaixador danese foi em português e ainda terá de ser traduzido para o inglês. Quem é que vai traduzir? A embaixada do Brasil em Nova York? Ou a embaixada do Brasil em Genebra? Mas peraí, se tem que entregar traduzido, não era melhor já ter traduzido lá em Brasília? É esse. Gente esperta, hein? Deve ser esperto. Se você gostou, eu peço para você curtir, para compartilhar e comentar. E, principalmente, se inscrever nesse canal. Ok? Mas deixe o seu comentário. E até a próxima. Como eu disse, estarei do dia 2 ao dia 12 no Festival Internacional de Locarno e contarei para vocês algumas coisas sobre alguns filmes especiais que serão lá apresentados. Até a próxima.